Tome posse desse milagre na sua vida, viu? O Espírito Santo é lindo. Ele é maravilhoso. Se você estiver atento, você não vai sair daqui do mesmo jeito. Deus já está operando na sua vida. O Espírito de Deus, Ele está aqui. Amém? Aplaude a Ele, a Ele, a Ele. Podem sentar-se, amados, por favor. Graças a Deus. Nós estamos no projeto de vida, né? Projeto de vida 2026. Amém. Segundo elo hoje. Na semana passada, quem estava aqui? Nós começamos a nossa jornada observando um dos pais da fé, a história de Isaac. Isaac. Depois desse elo, essa campanha ela vai partir para uma outra dimensão, viu, Ítalo? Vanessa, se prepara aí que semana que vem vai ser uma coisa, vai ser outro nível aqui. Estou falando sério, viu? Coisa direto do coração de Deus para a igreja dele. Mas é muito importante, hoje é um momento decisivo. Semana passada nós aprendemos que se queremos avançar, é muito importante a gente entender o princípio de obediência. Vimos na história de Isaac, quando ele estava num período ali de fome, onde ele estava num contexto de dificuldade, ele pensou, eu vou sair daqui e vou para o Egito. Só que Deus apareceu para ele e disse, você não vai para o Egito. Você vai ficar e depois você vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E Isaac fez o quê? Obedeceu. Obedeceu. E a gente também entende, e aprendeu com isso, que a obediência, às vezes, ela é difícil quando a gente não tem intimidade. Se a gente não entender, não tiver intimidade, como é que a gente vai obedecer? Por isso, vimos a importância de buscar ter intimidade com Deus. É por isso que nós estamos orando mais. Quem está comigo orando mais? Estamos jejuando. Estamos lendo a Bíblia mais. Deus está falando com você? Desenvolvendo intimidade. Amém, amados? E hoje, para dar essa sequência, o assunto vai ser esse aqui, ó. Escolha bem quem vai estar com você. Escolha bem quem vai estar com você. Amados, eu tenho ouvido muito nesses dias, e é uma coisa que a gente tem, na verdade, constata, né? As nossas escolhas, elas determinam a nossa vida. Tem uma pergunta aí, dá para botar, Vanessa, aquela pergunta? Veja aí, pule essa, pode pular, depois volta. O que é que está escrito aí? Pergunta aí, irmão, você, pergunte a ele. Hã? Hein? Você sabe escolher, irmão? Quem é bom de escolher aqui? Tem um depende bem gigante, né? Tem um depende. Está ouvindo uma mensagem agora? Por exemplo, escolher a roupa para vir para a igreja. O homem é tranquilo, né? Qualquer coisa serve. E mulher? Hã? Não é não, Tayane? Tem uma lá em casa. E na sua casa também tem. Que botam a roupa e depois não ficou bom e bota outra. Aí pergunta, tá bom? Tá. Aí ela muda. Você riu porque você faz assim também com o seu, né, irmã? Né? A roupa é tranquilo. Aí
vai. Mas e quem a gente quer dar do nosso lado? Escolhas para a vida. Por exemplo, curso. Vai fazer o quê? Sei ainda. Talvez medicina, talvez direito, psicologia, engenharia. Como vai ser? É importante pensar nessas escolhas, sim ou não? E casamento, relacionamento. Será que é importante saber escolher? Ainda mais. Eu não gosto dessa expressão não, mas muita gente usa. Fulano tem o dedo... Oi? Falei-me. Dedo podre. Que é isso? Não sabe escolher. Escolher. E detalhe. Às vezes, passamos por apertos, nos complicamos, trazemos bem problema para a nossa vida, porque a gente não soube. Então amados, é determinante isso. Eu preciso saber quem eu quero ter do meu lado. Amém, amados? Uma dica foi o que Amós disse lá. Volta lá, Vanessa, por favor. Amós falou lá no capítulo 3 do livro dele, versículo 3. O que é que está escrito? Gente, Jesus amado. No 3. Tem como andar, irmão? Tem. É porque tem isso. Dentro do contexto da história de Isaac, olha só. Seu pai Abraão, ele teve algumas experiências que deixaram ele com preocupação em relação ao seu filho Isaac. E aí tem uma passagem, põe aí, Vanessa, por favor. O Gênesis 24, está aí. Eu acho que eu coloquei aí. Acho não, está aí, isso. A preocupação de Abraão, olha o que diz a palavra. Gênesis 24, do 1 em diante. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo, o quê? O abençoara. Disse ele ao seu servo mais velho de sua casa, que era responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Amém? Olha a preocupação de Abraão. Meu filho, ele tem uma promessa sobre a vida dele. Como o Senhor tem me abençoado, ele vai abençoar também a minha descendência. E é fundamental que ele esteja muito bem acompanhado. Que ele tenha ao seu lado uma pessoa que verdadeiramente caminhe com ele, esteja junto a ele. É a preocupação de um pai com o seu filho. Por quê, amados? Se a gente não entende essas coisas em relação às pessoas que estão andando com a gente, veja, isso pode comprometer muito a nossa caminhada. Quantas pessoas que a gente está andando que só reclamam, só questionam, não sabem o que querem da vida. Quem está entendendo? Drenam as nossas forças, não querem nada e estão perto de nós. Em contrapartida, quantas pessoas que só da gente estar perto, a gente já se sente abençoado, pessoas que nos incentivam, pessoas que tentam nos colocar para cima, que de verdade querem o nosso melhor. A gente precisa, amados, abrir os olhos para isso. Tem uma teoria que diz, dentro do estudo da antropologia, né? Foi até lembrado disso, que nós somos o reflexo das 5 pessoas que a gente anda. Quem já ouviu falar disso aí? Já ouviu, Ítalo? Né? Você acaba se tornando ali um reflexo e uma referência, influência da partir das 5 pessoas que andam com você.
você se torna parecido com a turma que você anda. É curioso, né, missionário Alessandro, isso, mas é um fenômeno. Estava lembrando, inclusive, do contexto de quem é casado. Você já notou que quem é casado há muitos anos fica parecido um com o outro? Não é? É a convivência, é o tempo, é aquele contato, né? E isso vale para outras coisas. Minha mãe já dizia, para a gente saber quem é uma pessoa, ela vai dizer assim: me diga com quem você anda, que eu vou dizer quem você é. Você está andando com quem? Com quem que você está andando? Quem é que está do teu lado? Quem são as pessoas que você tem tido mais contato? Em que essas pessoas têm contribuído ou não com a sua vida? Essa palavra, ela é um confronto mesmo conosco, sabe, amados? Porque se a gente quiser avançar, é fato, ninguém faz nada sozinho, não. Tem gente que acha que pode tudo só, vive nessa ilusão. Precisamos uns dos outros, mas esse um dos outros eu tenho que saber quem eu quero perto de mim, quem eu quero que esteja ao meu lado, porque essa pessoa vai ser determinante para a minha vida. Pode ser para o bem, ou pode ser para o mal. Quem está pegando essa ideia aí? Está compreendendo com clareza? Aí veja, Abraão, amados, ele viveu isso aí na pele. Há pouco tempo atrás ministramos aqui uma palavra sobre ele e o sobrinho dele. Lembra da história? Abraão e Ló. Não era para Abraão ter levado Ló com ele. Mas é meu sobrinho, tadinho, bichinho, vou trazer ele comigo. Não era para levar. Deus começou ele a abençoar e tal. Daqui a pouco começou a confusão, Martinha. Os servos de Abraão brigando com os servos de Ló. O olho cresceu. Dor de cabeça. Aí chegou o ponto aí que, meu sobrinho, vamos conversar. Vamos resolver nossa vida numa boa. A palavra não diz que houve uma confusão, não. Numa boa. Abraão chama o sobrinho, olha, para que a gente fique bem, vamos fazer o seguinte, vamos nos separar, escolha para onde você quer ir, que na direção que você for, eu vou pelo lado contrário. Ô tio, é sério? Sério, tranquilo, faz isso. E assim aconteceu. E tem um fato que poucas vezes a gente lembra, e talvez você nem tenha percebido isso, que está aqui compartilhando aí, Abraão e Ló. Põe lá, Vanessa, por favor, Abraão e Ló. Gênesis 13, 14 ao 18, escute. Disse o Senhor a Abraão, o que está escrito aí? Depois que Ló fez o quê? Depois que Abraão e Ló se separaram, olha o que Deus disse para Abraão. De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. E se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu darei a você. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, de Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Só se cumpriu depois que Abraão se separou de Ló. A companhia de Ló, Ítalo, deu uma travada nessa caminhada. Foi necessário haver uma decisão, uma ruptura, para que o processo de Deus continuasse na vida de Abraão. Põe aí a frase, Vanessa, por favor, para a gente ler. Vamos ler todo mundo junto. Existem coisas se quiser aplaudir Jesus, pode também, para não, né? Então você concorda com isso, não concorda? Tem coisas que só vão acontecer quando certas pessoas estiverem na tua vida.
Porque enquanto certas outras pessoas estiverem, não vão se cumprir. Rapaz, pastor, essa palavra é meio pesada. Então, é necessária. Mas escute, a gente precisa se aproximar de quem pode acrescentar na nossa vida. E tem um amigo, tem uma pessoa que vai nos ajudar muito nas nossas escolhas se a gente procurar se aproximar dele. Sabe quem é? Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, um dos seus dons é discernimento de espírito. É o Espírito Santo que trata o meu coração e trata o teu coração sobre quem é que você deve se aproximar e quem é que você deve se afastar. O esquema é esse mesmo. Porque quem é que eu quero perto de mim? Existem pessoas que são sabotadoras. Existem pessoas que se aproximam tão somente visando os seus próprios interesses, enquanto a gente tem. Existem pessoas que não querem avançar e vão fazer de tudo para que você também não avance. Mas quando eu me aproximo do Espírito Santo, Ele está em você. Você sabe o que significa gemidos inexprimíveis? A gente canta, né? Não sei o que é. Gemidos inexprimíveis. Sabe, quando a gente não sabe o que quer, o Espírito Santo intercede por nós dizendo: Deus, na verdade não é isso não. É isso aqui que vai ser o melhor para ele. É o Espírito Santo falando de maneira que possa nos alcançar, para abrir os nossos olhos para uma realidade que muitas vezes não queremos enxergar. Somos seres influenciáveis, amados. E vai prevalecer na nossa vida aquilo que o nosso contato for mais forte. Tivemos uma tragédia recentemente no Rio de Janeiro. Olha quantos jovens tiveram a vida ceifada. Olha as companhias deles. Quem está entendendo o que eu estou falando? Com quem é que a gente está andando? Quem é que a gente tem buscado? Está do nosso lado. Quais são as pessoas que eu observo e eu percebo que, poxa, a vida dessa pessoa é um exemplo, uma referência para mim, pode me acrescentar. Eu preciso estar atento a isso. O Espírito Santo mostra. Daí a importância da intimidade. Você entendeu que uma coisa está ligada à outra? Você está buscando intimidade com Deus. Quanto mais perto você andar de Deus, mais fácil vai ser para você ouvir a voz dele. Dizer: ei, essa pessoa, tome cuidado com ela. Ei, essa pessoa, ela é bênção na tua vida. Fique perto dela. Mas eu tenho que buscar o Espírito Santo na minha vida. Vanessa, esse não está aí não. Põe aí, por favor, Gênesis. Gênesis, capítulo 24. Isso, Gênesis 24, versículo 12. Abraão, ele pediu ao servo dele, e era o servo, o top servo dele, que cuidava de tudo dele, para conseguir para ele uma companheira para Isaac. Não foi isso? Está lembrado? Amém? Olha só, olha a oração desse rapaz. Vamos seguindo, Vanessa. Então orou ao Senhor Deus, então orou: Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me nesse dia êxito e ser bondoso para comer o Senhor Abraão. O 13. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo dessa cidade estão vindo aqui tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser: por favor, incline seu cântaro e dê-me água de beber,
E ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos. Seja a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com meu Senhor. O 15. Antes que ele terminasse de orar, às vezes Deus é ligeiro na oração, viu? Antes que ele terminasse de orar, surgiu quem? Surgiu quem? Rebeca, que trazia no ombro um cântaro. Rebeca era a filha de Betuel, filho de Milca, que era mulher de Noá, irmão de Abraão. Versículo 16. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações sexuais com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O 17. O servo correu ao encontro dela e disse: por favor, me dê um pouco de água do seu cântaro. Bebe, meu senhor, disse ela. Tirou rapidamente dos seus ombros o cântaro e lhe serviu. E o 19. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os teus camelos até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro de um bebedouro e correu para a volta do poço para tirar água, mais águas para todos os seus camelos. Ao 21. Sem dizer nada, o homem observava atentamente para discernir se o Senhor tinha ou não feito a sua missão ser bem sucedida. Gente, que espécie. Você percebeu aqui o que aconteceu? Ele precisava escolher uma pessoa. E ele fez o quê? Ele orou. E ainda pediu uma porque às vezes a gente ora e aí pensa que é uma bênção e é encrenca. Foi Deus que me deu, pastor, chega. E foi o cão que mandou. Confia. Repare, olha o pedido dele. Era um cara que tinha intimidade com Deus, senão ele não trabalhava com Abraão, nem Abraão confiava as coisas para ele. Ele tomava conta das coisas de Abraão. Ele disse: Senhor, olha, eu estou aqui preocupado em honrar o meu Senhor Abraão. Então, aqui seja uma mulher abençoada, bonita. E o sinal vai ser: eu vou pedir água e ela me der, e pensar e dar água para os camelos. Eu vou saber que é o Senhor. Nem terminou de orar, surgiu Rebeca. A bênção de Isaque. Ei, tua bênção também está chegando. Se você souber orar, se você souber escolher. Amém, amados? Só que para isso vem aqui esse ponto final da nossa reflexão. Pode passar, Vanessa, aí. Isso aí, ó. Chegou a hora de se despedir de quem precisa ficar para trás. E tá tudo bem. Porque o que diz ali, nem todos que começaram com você vão até o fim. Existem pessoas na nossa vida que só estão por um determinado tempo. E detalhe, quando a gente não entende esse tempo, essa pessoa vira um problema. Então, antes que o problema venha, o Espírito Santo está tratando no teu coração. Deus está deixando claro coisas na sua vida. É hora de deixar, amados, para trás quem precisa ficar para trás. Porque às vezes, amados, a gente tem uma amizade, alguém, uma pessoa, aí passa-se um tempo, sabe, missionária Alessandra, a gente encontra com aquela pessoa, o assunto não é mais o mesmo. A impressão que se tem é que aquela pessoa simplesmente parou no tempo. E se você ficar perto dela, você vai ficar do mesmo jeito. Então, meu irmão, minha irmã, eu preciso pedir a Deus isso para a minha vida. Senhor, se for a hora de eu romper, de eu decidir, me dê essa paz, essa direção. Porque essa escolha só cabe a quem? A mim. Quem está entendendo o que eu estou falando? Chegou a hora de se aproximar e até convidar quem deve estar com você nessa nova etapa da sua jornada. Já dei a dica. Quem é que você tem que correr para se aproximar? Espírito? E o Espírito Santo vai dizer: esse aí é de Deus. Aprenda com essa pessoa. Veja como é que ela está caminhando. Quem alguém aqui nessa noite tem alguma referência positiva para a sua vida? Tem alguém? Então, pessoas que realmente têm uma história edificante. Pessoas que possam acrescentar na sua vida.
Né? Tem aquela expressão, diz que tubarão anda com tubarão. Os tubarão às vezes é meio brabo. Águia anda com águia, irmão. Parece discriminatório, mas não é não. É um processo mesmo. Eu só vou evoluir se eu procurar me aproximar de pessoas que estão evoluindo. É triste constatar uma realidade, amados, que estamos vivendo, de tantas pessoas que estão acomodadas na sua vida. Tem gente, irmãos, que não quer nada. Não sei, nem sei ainda usar essa expressão, mas eu vou falar. Fulano não quer nada com a hora do Brasil. Ainda está usando isso aí? Ainda pensei que eu estava ficando velho. Mas tem gente, irmã Lourdes, que não quer nada com a hora do Brasil. Você está fazendo o que com essa pessoa? 50 anos de idade, chega a estar branco dentro de casa, só vive no PlayStation, no celular, morando na casa de mamãe. Rapaz, e fica reclamando da vida que está tudo difícil, não tem oportunidade. Rapaz, quem fez o Enem aqui? Alguém fez o Enem aqui? Se tu chegar tudo cansado, aí, Arthur, tranquilo, Deus abençoe sua vida, meu filho, porque quem quer corre atrás. Presta atenção para quem está se movimentando na direção de Deus. Amém, amados. Eu encerro dizendo isso. Busque o Espírito Santo na tua vida. É Ele que tem o poder do convencimento. Por mais que a gente se prepare aqui, eu sou limitado, o ser humano é limitado, mas o Espírito Santo não. Tanto que a Bíblia diz que é o Espírito Santo que tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu estou falando aqui na direção do Espírito Santo. Primeiro ele fala para a minha vida, eu tomei para mim já minhas pancadas. Está recebendo a sua aí também? Com quem, se você vai avançar em 2026, quem é que você quer ter perto de você? Pensa nisso. Vai depender. O Isaac arrumou a Rebeca dele. Amém, amados? Vai chegar a sua Rebeca, meu irmão. Vai chegar a sua Rebeca, meu irmão. Minha irmã, vai chegar também o seu Isaac. Entendeu agora o xiste? Mas você vai precisar, abrir os olhos e entender. As nossas escolhas, elas determinam a nossa vida. Então eu preciso saber escolher. Eu preciso decidir. Tem pessoas que não dá mais para andar. É triste, mas é uma realidade. Se quer comigo, bora. Vamos subir? Vamos. Ah, não, hoje não, estou cansado. Não tem um personagem lá da Vila do Chaves? Não, eu preciso evitar a fadiga. Né? Como é o nome dele? Esse povo conhece, né? É o Jaiminho. Tem um monte de... Você conhece algum Jaiminho? Rapaz, cuidado com o Jaiminho na sua vida. Evitar a fadiga. Não quer nada. Mas aqui, povo do Senhor, tem um projeto de vida. E 2026 é avante e sem parar. Avante e sem parar. Avante e sem parar. Amém, amados? Amém, amados? Fique em pé no seu lugar, por favor. Quero orar pela sua vida. Me ajude também. Porque Deus quer te abençoar. Deus quer o teu bem.